É isso aí, galera. Tá começando mais um Java Etílico aqui. Pra, né? Java Etílico. Vou tomar uma cervejinha aqui. É isso aí, domingão. Tomar uma, bater um código. É isso aí. Você que gosta de código e gosta de cerveja, vem com nós. Hoje tem uma parada diferente. Semana passada eu fiz um código aí e tal. Aí surgiu uma ideia de chamar um grande amigo aí. O cara já trabalhou comigo, manja muito, conhece de tudo. Se propôs a vir fazer, que é o Matheus Pessoa. Seja bem-vindo, mano. Conta aí, fala aí o que você tem pra falar pra gente hoje. E aí, galera? Boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo a gente aí, boa noite. Bom, trabalhei com o Marcel em vários projetinhos, né? A gente se encontrou aí nesse caminho de programador, né? Exatamente. Trabalhamos junto numa empresa, depois trabalhamos num monte de projetinho avulso aí. Show que também foi top. Pena que não viraram muitos, mas Ainda não virou, mas vai virar. vai virar. Tá aí, tá na estante. E aí, me conta um pouquinho do Matheus, mano. Quem é Matheus Pessoa? Fala um pouquinho de você, cara, pra o pessoal conhecer você. Então, cara, eu sou formado em engenharia da computação, né? Sou engenheiro desde criança, então já desmontava tudo em casa, já bagunçava com carrinho, com lanterna e tal. E aí eu comecei a fazer o curso, tive contato com programação no curso técnico, né, de informática, e aí o cara, isso aqui é show, eu quero fazer isso aqui, né? Comecei a brincar com a Arduino, então já gostava da eletrônica, e tinha código, e disse, cara, aí eu fui para a faculdade, fiz especialização em engenharia de software, e tô aí. Então, tô até hoje trabalhando como programador, espero que eu tô por muitos anos, Show vamos de fazer bola. isso aqui, né? Hoje você tá trampando. No, para uma empresa americana, né, nos Estados Unidos, remoto. Ó, que beleza. Ganhou meu din dólar, moleque. Tá melhorando, né? Show de bola. E conta pros caras, já trabalhou até na base da Força Aérea Brasileira aí? Conta um pouquinho, cara, vai lá. Fiz um estágio lá no centro de lançamento do Barreira do Inferno, né, que fica em Natal. É um centro para fazer o lançamento de foguetes, para fazer rastreio de satélites, inclusive, fica numa posição privilegiada geograficamente, então vários países fazem parceria com o Brasil para lançar lá. E trabalhei lá com um projeto de drone, então, muita BeagleBone, muito Raspberry, muito C++, Muito eletrônica bom. pra caramba. Legal, show de bola, velho. E aí até, a gente tava falando, muita gente não sabe que tem, né? Esse centro de lançamento aqui no Brasil, Brasil, só Cuba lançar foguete, quero ver Cuba lançar tal. Não, Brasil tem também, né? Tem, assim, tem a barreira do Inferno e tem o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Então, são dois locais bastante importantes aqui para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, lançamento de foguete e tal. Parada pesada lá. Pesado, show de bola, mano. É isso aí, vamos pro código. O que você preparou pra gente aí, Matheus? Então, cara, tem um problema muito comum, né, que a gente enfrenta, eu enfrentei muitos dos meus empregos aí passados, é geração de relatório, né? Então, o Java tem algumas ferramentas, as melhores são pagas, né? E tem Certo. uma ferramenta gratuita aí que é o Jasper, que é muito bom, mas é um pouco burocrático às vezes para trabalhar, né? Sim, é meio complexo ali, né? Um pouquinho É, pra a parte de estruturação do relatório e tal. é. E aí você já preparou um relatório aí já meio que pronto pra gente usar de modelo, certo? Já tem um modelinho que a gente já deixou compilado, deixou prontinho só para a gente conseguir trabalhar no código e focar no importante, né? Beleza. Não vamos focar muito então nisso no relatório, né? Aí para quem está assistindo aí, quiser, eu vou disponibilizar aqui nos comentários esse relatóriozinho já pronto para usar aí para dar uma brincada, que é muito legal brincar com isso aí. Vai estar aí. E se vocês curtirem aí, gostarem do conteúdo e tal, mandem mensagem aí no comentário que aí a gente volta nesse assunto e aí a gente se aprofunda mais nessa parte do relatório para mostrar pra galera como funciona, como que cria os parâmetros lá e tudo mais, né, Matheus? Eu acho que Isso aí. é bem complexo lá e trabalhoso, dá para fazer um vídeo É, especial só disso, né? é, é um pouco demorado aí para estruturar tudo direitinho, mas a gente pode, se a galera gostar, se interessar, a gente pode mostrar passo a passo como é que faz lá e tal. Fechado, mano. Mão na massa então. O que a gente precisa fazer primeiro aí?
Então, a gente vai precisar de duas entidades, né, basicamente, que é a entidade, seria o objeto que vai ter os dados que a gente quer renderizar, né, que a gente quer mostrar. Esse relatório que você fez é uma ficha de funcionário, né? É uma ficha de funcionário comum, né? Então tem lá o nome da empresa, tem a foto do funcionário, alguns dados dele, Certo. e tem as linguagens de programação que ele sabe, que ele Beleza. tem proficiência. E aí tem esse funcionário e também tem um outro objeto que vai representar o relatório em si, né? Legal. Então, para dar uma corrida, eu vou trazer esse cara para cá, tá? Já deixei um pouco pronto ali. Um objetozinho com getters e setters, né? E algumas properties que vão ter lá no relatório. Isso aí Tá? não tem segredo, né? Clicou ali, pede para criar o getter setter, só cria os parâmetros aí. Se alguém tiver dúvida sobre isso também, manda aí nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso também, mas aí é o mais básico aí, né? E aí, para começar, a gente tem nome do funcionário, né? Data de nascimento, matrícula na empresa, o cargo, a remuneração, data de edição, CPF, nome da mãe, as linguagens de programação e uma foto, né? Uma Show de imagenzinha do bola. cara. Aí tem um construtor, embaixo tem os getters e os setters, não tem segredo, Ah, né? é Beleza. um construtor parametrizado, né? Getter e setter, então é um pojo padrão, né? Fechado. E aí vamos fazer também para o report, né? Vamos representar nosso report aqui no Java também. Tem uma entidade que representa ele. Então, estamos utilizando um objeto para representar uma outra coisa, né? Sim. E basicamente os mesmos campos, mas assim, a gente está utilizando uma estratégia de colocar tudo como string lá no relatório, tá? Sim. Isso vai facilitar para a gente colocar as informações lá de maneira mais simplificada. Isso. Que aí a gente até formata os formatos de data, Isso, manda tudo bonitinho, CPF, né? né? E se tiver alguma máscara para colocar, a gente já coloca tudo bonitão e manda para lá, no formato que a Perfeito. gente precisa. Show de bola. Até converte a lista de linguagem de programação na string também, separada por contra barra N, né, um new line, e aí a gente consegue ganhar um tempinho aí também. Show de bola. Legal. Então, beleza, a gente tem aqui nossos pojos, né, nossas entidades representando o que a gente quer. E aí vamos criar agora Bom, vamos trabalhar com o gerador de relatório, né? Boa. Esse aqui é o cara. Agora Vamos cair um pouco vai ser nisso. bom. Então, eu vou chamar esse cara de Report Generator. Tem um class aqui. E esse cara vai ser responsável, na verdade, por receber o report, né? Receber o nosso arquivo lá e criar o relatório, enfim, escrever os dados e tal. Tá, só dando uma passada pela estrutura aí, que eu tô vendo, você já tem ali, já tinha deixado a classe funcionários, criou uma classe de report, agora criou uma de gerador, Isso. e tem essa app que é a nossa main, certo? Nossa main, isso. Aqui, ó, Que main vai object. startar o projeto aí. Isso. Beleza, segue lá. Então, tá, galera, eu vou estar trazendo algumas coisas aqui de código já pronto, que a gente já testou, enfim. Mas aí vamos explicando, vamos trabalhando um pouco mais disso aí, tá? Beleza. Então vamos começar com um método, né, que vai fazer o mapeamento da nossa entidade para o nosso Jasper, tá? Vai funcionar. Então, tem esse dicionário aqui, deixa eu fazer os reportes dele. O Jasper ele trabalha bem com Git, né, com dicionário. Então, eu consigo fazer todo o mapeamento necessário da minha propriedade no relatório para a propriedade do report, que foi o objeto que eu mapeei aqui. Tá? E aí, assim, só o nome ali do objeto que você está jogando dentro desse hash tem que estar igual ao nome que o relatório vai receber, né? Isso é Exatamente, tem bom que ser o frisar. mesmo nome. Se tiver diferente aqui, quando ele tentar pegar a propriedade, ele não vai dar match, né? Vai ficar como vazio lá, como Isso aí é importante frisar aí, tá? Sempre manter o nome que está lá no parâmetro com o nome que a gente vai mandar, né? Para ele é, entender e substituir lá no relatório. e aí, por isso a gente usa um git, né, de string object, né, que ele pede para ser um object que pode ser de qualquer coisa. Né? O object é a nossa entidade genérica no Java, e qualquer coisa no Java é object. Então,
isso é uma maneira de criar um dicionário genérico, né? Então, Sim. chave, valor, qualquer coisa pode ser um valor aqui. Show de bola. Beleza, então a gente mapeia primeiro esses campos aqui que são os mais tranquilos, né? Nome, data de nascimento, matrícula, CPF, tarará. E aí depois, está dando um errozinho aqui, que a gente precisa definir essa função, que é a função que transforma uma imagem no que o Jasper precisa receber para renderizar uma fotinha lá. Show. Então, vamos Ele, começar. o Jasper não consegue entender, se você mandar um caminho lá de uma pasta, o Jasper não consegue entender que aquilo é uma imagem. Então a gente vai ter que fazer uma conversão disso, pegar esse arquivo e transformar ele num objeto imagem para mandar para o Jasper, certo? É isso aí. Fechado. Porque ele precisa ter uma hard byte, precisa ter toda uma estrutura definida para conseguir que o Jasper reproduza a nossa imagem lá. Show de bola. Então, bom, vou trazer a função para cá, tá? Então, a gente tem uma função que retorna um image, tá? Esse image, eu vou fazer um import especial aqui do AWT, tá? Do AWT, tá? Esse é o objeto que a gente vai precisar. E um image icon também, tá? Que é do pacote Swing do JavaX. Para quem não sabe, o pacote Swing é para criar aquelas Interface telinhas gráfica, né? bonitinhas, gráficas, exatamente. Criar uma tela de formulário para preencher. Essa é a função que o Swing tem do Java, né? Isso aí. Desculpa, perdi o foco. Oh, perdão, te atrapalhei. Segue a vida que tá ficando Não. bom. Vamos lá. Então, vou continuar aqui com os imports, né? Fazer os imports automáticos aqui pelo VS Code. String, tá. Então, vamos lá. Vamos dar uma explorada nessa função. Eu vou passar para essa função getImage, ela é uma função genérica para pegar qualquer imagem, tá? Vocês vão ver aqui em cima que eu chamo ela duas vezes, uma para pegar o logo, né, que a gente vai colocar no relatório, e a outra para pegar a imagem do funcionário. Beleza. Então eu preciso passar um caminho, e aí ela vai converter o caminho, né, um file name, direto para um file, depois para um input stream, tá? E desse input stream eu consigo pegar um byte array, tá? O image icon, ele espera receber um byte array, né, para fazer essa conversão, e aí depois ele consegue jogar esse image aqui, que, enfim, é o objeto que a gente precisa no final, tá? Beleza. E agora eu não esquecer, né, de fechar o string dados aqui, para a gente não ter um memory leak. Então o Java vai reclamar se deixar isso aqui aberto. Isso é importante. Toda vez que a gente abre um arquivo e trabalha com ele, é importante a gente fechar ele no final, para ele não ficar ali consumindo ali, né? E depois dar um crash ali na aplicação, tá? Que a gente trabalha aqui local, uma das imagens tranquilo, mas você já viu que o servidor tem 5 mil requisições, 2 milhões de requisições, aí come a memória inteira, né? Exatamente. Bom, então a gente aqui tem definida a função que mapeia, né? Mapeia um objeto report para dentro do nosso relatório, né? Da nossa entidade, do nosso objeto relatório lá do Jasper. E agora também tem uma função que pega uma imagem e consegue colocar no relatório. A gente precisa agora da função que pega o relatório e escreve tudo lá dentro e depois gera o PDF para a gente, né? Que vai fazer isso aqui, PDF. Beleza. Então, vou pegar aqui. Esconder aquilo ali. Fazer os imports aqui necessários. Essa função que você está usando, estou vendo que você está importando aí a parte do Jasper Print e toda a parte do Jasper mesmo, tem uma dependência aí que tem que colocar lá no POM. Depois, se quiser mostrar para o pessoal qual que é as dependências, acho que é importante. Beleza. Porque senão o cara não vai conseguir importar isso aí lá no projeto dele, né? Eu estou usando acabei, ele estava fazendo código, acabei tendo alguns problemas na dependência, né? Então, além dessa Jasper Report, que é a dependência propriamente dita do Jasper, né? Para a gente fazer a geração de arquivos e tal, eu trouxe também o Jasper Fonts, para a gente não ter nenhum problema com as fontes utilizadas, né? Para gerar o relatório. Tem essa dependência Rhino, tá? Que é
enfim, é um leitor para... Às vezes, quando você vai gerar o report, você gera ele com language JavaScript, e aí tem um interpretador JavaScript escrito para dentro do Java, que é exatamente essa lib, tá? Legal. E a Commons.io, que é uma dependência que o Jasper Report usa também, tá? Essa Commons.io, ela é do Java específico, né? Do pacote do Isso, Java. Ela é um pacote extra do Java, né? isso. E tem várias funcionalidades que o próprio Exatamente. report já utiliza, né, por baixo. Show. Sincronizado aqui. Beleza. Então, para fazer um report file, eu preciso receber um dicionário mapeado, tá? Então, a gente já tem uma função que retorna um dicionário mapeado para a gente, tá? Que é aquela que a gente criou lá em cima, certo? Exatamente. Beleza. Então, aqui eu estou passando o caminho do arquivo que tem o meu report, né? E aí, pessoal, lembrar que aqui eu estou passando o ponto Jasper, ou seja, eu estou passando o arquivo que já está compilado, tá? Você já fez o build dele lá no Jasper Studio e trouxe ele para cá compilado. Exatamente. Então, porque ele gera duas versões, gera a versão XML do Jasper, né? E gera a versão compilada. Então a gente precisa utilizar aqui a versão compilada, tá? Perfeito. Vou pegar o caminho do arquivo, né? Fazer toda a parte de caminho relativo. Né? Aqui esse system print foi aquele debug para ver se o caminho está certinho. E depois, aí de fato, eu vou começar a montar o objeto que vai construir o meu relatório. Né? Então, Boa. eu tenho um Jasper print aqui. Tá? Ele vai receber aqui um Field Manager, Field Report. Esse método aqui, na verdade, é o cara que faz todo o preenchimento do relatório. Né? E aí ele recebe como parâmetro o caminho do arquivo compilado, né? O caminho do ponto Do Jasper. Um report map, que é exatamente as propriedades que eu vou inserir dentro do report, né? Compilado. E essa fonte de dados, tá? Como a gente não está utilizando nenhuma estrutura dentro do relatório, e vocês vão ver daqui a pouquinho como é que é o relatório, a gente não está usando nenhuma estrutura que precisa de uma fonte de dados, né, um data source. Então eu posso passar um empty data source aqui, tá? Como parâmetro, para a função não ficar reclamando, enfim. Então eu posso Basicamente é um relatório estático, né? Não tem muita dinamicidade ali de receber várias informações. Por exemplo, receber vários funcionários e gerar um relatório de vários funcionários. O que Isso, a gente está então fazendo aqui é um estático com um funcionário só. Isso, e aí dentro do Java eu posso fazer o controle de um for para gerar vários relatórios para vários funcionários, né? Perfeito. Mas é só um para um, né? Mas se eu tiver, por exemplo, que gerar uma tabela com várias linhas, né, nessa tabela, que eu teria que usar uma lista, então eu teria que usar aqui um data source com essas linhas serem geradas. Tá? E o Jasper trabalha bem com isso, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente entra nisso também num outro vídeo, mandem aí, porque você consegue gerar esse relatório dentro de um só relatório, várias páginas com vários funcionários recebendo isso dinamicamente, né? E dá para gerar várias coisas, tá? Dá para fazer tabela, lista, dá para fazer gráfico. Então, o Jasper é bem versátil, é bem completo, ele tem bastante coisa. É um pouco burocrático de mexer e posicionar, mas ele é bem completinho, tá? Muito bom. Bom, depois que eu gero esse report aqui, já seria o objeto todo preenchido e tal, eu já posso exportá-lo para PDF, tá? Então, ele vai gerar aqui com esse export report de PDF, e aí a gente tem outras opções, tá, galera? Só mostrando aqui para vocês. A gente tem para HTML, para PDF, para XML, enfim. E essa é a versão Community, tá? A versão paga, a versão Enterprise lá do Jasper, tem, enfim, mais de 10 formatos. Né, formatos. Tem bastante formato para você exportar. Tá? Show. Então aqui a gente consegue exportar o relatório já todo substituído, tudo completinho, né? Para PDF, e é um byte array. E aqui eu posso escolher então o que eu vou fazer com esse byte array, né? Se eu estiver, por exemplo, utilizando um API REST, eu poderia retornar um octet string aqui, ou mesmo um byte string, e jogar isso para o front-end lá como resposta, e o cara vai estar recebendo um relatório PDF, tá? Que eu posso baixar. Nesse caso, vamos salvar localmente, tá? Então aqui também tem mais uma função que eu estou reclamando, que é o write bytes to file nile, né? Então a gente vai escrever esse byte array aqui para um arquivo local. Tá? Esse método é um método que você criou, ele não está na implementação, você que criou para fazer essa gravação, né? Exatamente.
Perfeito. Então, ele recebe o quê? O arquivo de saída, né? Então, o caminho lá que você vai direcionar o arquivo, com o formato, nesse caso, a gente está usando .pdf, tá, galera? E o array de bytes que vai ser escrito para dentro do arquivo. E aí é o comum do Java, então esse é o mais simples de utilizar. Abrir o caminho, né, com o path, e aqui, utilizando files do Nile, eu já dou um write path bytes, limpo, né? Bem Já vai tranquilo de gravar fazer. lá no diretório que você mandou lá. Exatamente, no diretório relatórios, tá, pessoal? Perfeito. Vou até criar esse diretório aqui pra gente, eu acabei esquecendo, vou criar um relatórios aqui. E eu posso colocar ele onde eu quiser, tá? Eu só preciso apontar o caminho certo. Se você quiser jogar ele para uma pasta na rede, por exemplo, se ela tiver mapeada no computador, você Só. mapeia lá e joga lá também. Você faz o que você quiser e joga onde quiser. Exatamente. Bom, então, a gente tem aqui o Create Report File, tá reclamando aqui, tá? Que a gente não chamou essa função ainda, de fato. A gente já criou toda a estrutura da geração do relatório, agora a gente precisa chamar isso, tá? Então, para chamar, para fazer essa... eu preferi simplificar um pouquinho, certo? E criei um método estático, né, de Generate Report. Esse método, então, vai receber um relatório, tá? Um relatório já todo preenchido, todo montadinho, eu só quero fazer a substituição das variáveis mesmo. Chama o Create Report File, passando o meu objeto mapeado e gerado, tá? Então, fiz só um cadeamento aqui de chamadas para a gente economizar, tá? Boa. Tá pronto nosso gerador de relatório, tá? Essa classezinha aqui, bem pequena, bem sucinta, já consegue gerar relatório para a gente, escrever numa pasta e a gente vê o resultado final. Beleza. Só precisamos preencher o funcionário, né? Agora a gente precisa colocar dado lá dentro, né? Então, para colocar dado, para facilitar, enfim, para não ter muita poluição, eu criei um funcionário factory, a gente pode utilizar isso aqui, tá? Java. E esse cara é só uma classe que eu recebo um parâmetro e retorno um objeto, tá? Só para ficar mais organizado, com menos coisa, tá? E aí, fiz catei as informações aqui minhas, do Marcel. Tem as informações de teste e tal. Tô dando erro que a gente tem que importar o funcionário, tá, galera? Já tinha preparado meio preenchido aí, né? Deixa eu só... faltou aqui a definição da função. Joguei ele por fora. Aqui e mais uma chaves. Beleza, vamos fazer uns imports aqui. Tá? Aí eu já explico mais ou menos como está essa estrutura. Basicamente aí é preencher, né? Preencher, pega a classe ali com aqueles dados e preenche com os dados reais aí, né? As strings, as datas. Show de bola. Deixa eu só... return, e aí a gente precisa de um return default, né? Caso, enfim, if else e else if, a gente precisa de um return default caso não seja uma dessas condições. Né? Então aqui a gente está só preenchendo o objeto funcionário, né? De lembrar que o objeto funcionário tem um construtor parametrizado e eu utilizo isso só para preencher com as informações lá que a gente quer ver no relatório. Isso. Quando a gente põe um construtor assim, a gente já consegue dar um new no objeto e preencher ao mesmo tempo, ele já cria preenchido, né? Isso. Quem nunca trabalhou com construtor, assim, com parâmetros, é mais ou menos isso. E aí a gente está utilizando aqui, para não ter que criar uma lista por fora e preencher esse array e tal, a gente está utilizando do Java Util, o arrays.asList, né? Então eu consigo passar aqui uma lista nesse caso, né? Uma lista de strings, mas poderia ser uma lista de qualquer tipo de objeto, e converter isso aqui, né, para um array list, tá? E já facilita a nossa vida. E por fim também eu passo o parâmetro aqui como o nome da minha imagem, tá? Show. Então, colocou as fotinhas aí, vamos ver essas fotinhas aí, é surpresa. Eu não sei nem que fotinha que você pegou minha aí, hein? Tomara que não seja aquela que eu tô vomitando.
Quem Vamos ver, sabe? Será? vamos ver, vamos ver. Quero ver. Vamos dar uma limpada aqui nessa main, tá? Então eu vou usar uma outra main aqui, apenas para gerar, para chamar as funções, enfim, para fazer umas coisas mais simples, tá? Certo. Preguiçosos que somos, né? A gente Já deixou tudo pronto, né? entra no caminho, tá? Então, galera, primeiro eu vou criar dois funcionários, tá? Dois objetos de funcionário. E aí, a Factory é muito legal nessa situação, porque por vários motivos. A primeira delas é que aqui eu reduzo bastante a poluição do código, né? Porque senão seriam vários setters aqui e tal. Já tem que Então, preencher aí na main, né? isso. Então, e se eu tiver que chamar esse funcionário aqui em mais de um local, então eu precisaria fazer exatamente a mesma coisa em outros locais. Então, se eu tiver um factory, né, um local que eu crio o objeto ali localizado, é muito mais simples, muito mais tranquilo. Eu só passo a factory, a função que cria, né, o método de criar, e o parâmetro para fazer uma criação específica. Sim. E com essa factory você pode fazer até uma injeção de dependências, trazer um dado de um outro lugar, Isso. transformar ele no objeto que você quer para ele já vir no formato certinho, né? Isso facilita muito para fazer esse tipo de conversão, né? Esse é um dos padrões de projeto lá do Golf, né, do Gang of Four, um padrão clássico de projetos de criação de objetos, criacional, tá? Então, muito, muito útil, tá? Para a gente não ter que ficar com coisa de um lado para o outro. Enfim, para repetir menos código. Isso aí. E agora a gente vai ter que converter esse funcionário para um relatório, tá? Então, eu estou usando aqui dois, tá, pessoal? Mas a gente poderia ter uma lista de funcionários aqui sendo criados, tá? Eu poderia trazer essa lista do banco, ter essa função aqui que retorna uma lista de reports baseados nesse funcionário para depois fazer a geração, tá? Então, enfim, tudo depende do que você quer fazer, do seu objetivo. Aqui a gente está fazendo uma coisa um pouco mais simples, mas dá para expandir o cenário. A gente tá dando a receita, o tempero você põe do jeito que você quiser aí. Sal a gosto. E aí, fica na sua imaginação, não se precisa, né? É isso aí. Então, essa função de converter funcionário to report vai receber um objeto aqui funcionário, né? E vai fazer os sets do report, né, que a gente precisa. Então, colocar o cargo, nome. Então, é só basicamente fazer set, né? Das propriedades existentes. Beleza. Aí a gente já tem duas manipulações aqui mais simples para formatar a data no formato que a gente quer lá, né? Para ser dia, barra mês, barra ano. E também uma que vai converter uma lista de linguagens de programação num string, né? Separadas por um contrabarra em new line. Tá? Vou trazer a função de formatar data para cá. Boa. E aí, galera, dá para usar isso? Dá para fazer isso aí com qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia receber o CPF da pessoa simples, né? Só os números, por exemplo, só vai lá no banco. E aqui aplicar uma máscara, tá? Aplicar aquela máscarazinha do CPF. Pode fazer isso com CNPJ, pode fazer isso com matrícula, se tiver alguma coisa. Então, fica a critério. Por isso é legal utilizar como string também, porque eu já posso dizer como é que eu quero que o dado seja apresentado no relatório. Sim. E o Swing, cara, ele tem um nativo, uma função de máscara muito legal que pouca gente sabe que tem. A galera fica pegando coisa fora aí de biblioteca pronta, mas o próprio Java, nessa implementação do Swing, tem uma classe formatador, né? formatador de máscara muito bom, cara, que você formata ali. Já usei, eu não lembro o nome agora, mas se alguém quiser procurar, vai atrás. Tem referência. Tem. E aí aqui na format date é bem tranquilo, tá, pessoal? É um date time formatter. E aí eu passo um pattern, né, um padrão que eu quero. Esse aqui é o DMY, tá? Mas eu posso fazer, tem vários outros padrões. Se você olhar, pegar a referência disso aqui, você consegue até colocar o nome do mês por extenso, em português, consegue setar a linguagem, porque provavelmente você vai estar em inglês, tá? Então, ele vai setar o nome em inglês, mas você consegue colocar um PTBR aqui tranquilo. E aí eu vou retornar a data formatada. Beleza? Então, formatei todo mundo, coloquei, tá? Coloquei aqui meu set de imagem, a imagem do funcionário, tá? Aqui minhas linguagens de programação, como uma lista de strings convertida numa string única. E é isso, acho que a gente está
já pode rodar a primeira versão, né? Vamos ver. Agora é que o negócio acontece, velho. Vamos ver o Tá. negócio acontecer agora. Só uma coisinha. Antes, eu coloquei aqui nessa pasta reports, tá? Esqueci de falar. Coloquei os Não, relatórios. demorou. Eu esqueci de falar nesse começo. Já coloquei aqui o ponto Jasper e o ponto XML lá do Jasper, tá? Aqui eu deixei uma logo pronta pra gente e aqui as imagens que a gente vai descobrir quais são. Isso. Um negócio Tá? legal que o Matheus fez aí, que o pessoal às vezes esquece, tá? Ele colocou o relatório Jasper, mas colocou o JRXML aí. É bom você manter, guardar isso, porque se você Isso. precisar mudar isso para frente, você tem guardado aí, entendeu? É. Se você não tiver E- um repositório que você guarda as suas coisas, mantém aí também, porque uma hora você vai precisar mudar e aí você, com o Jasper você não consegue mudar. Você vai ter que tentar achar um lugar para converter. Dá para fazer, vai dar maior trabalho. Você tendo já o JRXML, você entra nele, edita, faz o que você quiser, né? Aí Então, muitas vezes, dependendo do conversor que você achar de Jasper para JXMRL, ele provavelmente vai desconfigurar muito o campo, tá, galera? não Dá vai bastante trazer problema. com, né, É, perfeito igual você fez, né, cara? Então é bom sempre manter. isso aqui também você faz o controle de versão lá no Git, tá? A versão do relatório, tá bem Sim. tranquilo, bem legal, tá? Bom, sem mais conversa, vamos gerar isso aqui para ver como é que tá. Agora vai. Vocês vão ver que louco que o negócio é, velho. E Vou dar um. funciona, e funciona. Quer dizer, eu não vi se funciona. E o Matheus falou que funciona. E tá fazendo aqui. Ih, deu. Ih, rapaz, aí. Beleza, não, beleza. Isso aqui, ó. Source Main Reports, beleza. Isso aqui é caminho, tá, galera? Tô copiando e colando, esqueci de mudar o caminho aqui, mas é assim, né? Live coding. É isso aí. Deixa eu só Aqui é assim, encontrar. é na lata. Quem sabe mais ao vivo, meu. Ô, louco. Reports. Example, main. Ele tá pegando do SRC main. Você colocou ele Dentro de no relatórios. SRC main relatórios. No search file. Tá errado, ó. Você pôs main e é relatórios. Não é? Acho que tá main, source, main. É só o caminho que ficou bagunçado. Deixa eu dar uma olhada aqui na estrutura da pasta que eu coloquei, tá? Tá. Tem um pouquinho maior aqui. Source, main, source. Main, source, main. Main, source, main. Isso aqui, ó. Main, source, main. Vai. O treino que eu tô errado, né? Main, reports, source, main, reports. É isso aqui. Entendeu como que é? Na verdade, eu coloquei no path aqui errado. Lembrando que o path ele sempre começa da raiz do seu projeto, né? Então Isso. você tem a raiz do seu projeto ali, que é a sua pasta, e aí você segue o caminho dentro da sua pasta do projeto ali. Então tem o source, que é a primeira pastinha onde está o código, e aí main e assim por diante, tá? Main, aí a gente entra pro reports. Beleza, esse caminho aqui tá correto, tá? Right byte. Então acho que esse caminho aqui que tá errado. É o Exato. local onde ele está escrevendo, né? Então ele vai pegar lá do SRC, barra main, relatório, acho que é isso aqui, né? Source main, relatórios. Beleza. Vamos ver agora? Vamos rodar de novo? Vamos lá, agora vai, hein? Tô achando que vai, deixa eu limpar aqui. A melhor parte do código é essa, é rodar e ver o negócio funcionar. Quando não funciona assim, aí é mais legal, que aí dá trabalho para procurar. Tá, então ficou source main, ele não tá encontrando esse arquivo, É né? que você tá colocando um acento aí, não tá? Ó? Ah, Coloquei não, alguns. perdão, não tem não. Não, isso aqui. Main, SRC, main. Deixa eu ver. Ele tá pegando alguma coisa aqui. Source main, relatórios. Source main, relatórios. Esse caminho, né? Deixa eu ver se eu voltar aqui.
como é que tá essa estrutura aqui. Galera, live coding. Eu já sei o que que é. Você tinha colocado uma barra antes do source, cara. Deixa o source sem barra. Ah, talvez. Acho que era isso mesmo. Senão ele vai pegar da raiz Do projeto lá em cima, né? Eu acho. Não sei, desconfio. Então vamos lá. Então, era isso mesmo. Estava colocando uma barra e ele estava voltando mais um nível, né? Isso aí. Ele tava pegando lá no seu home, lá, como você usa o Linux, ele vai buscar lá no home, né? E não no projeto. Então ele gerou 2 relatórios aqui pra gente, tá? Vamos abrir esses Muito, caras. cara, demais, demais. Apertou o botão, gerou o relatório preenchido. Demais. Corrigiu 2 probleminhas aí de barra, de relatório, de diretório, mas foi. Mas é Então, legal isso, porque o pessoal pega esse tipo de problema e não não sabe como sabe resolver. debugar, né? Aí não consegue, fala, pô, não funciona. É bom mostrar e é bom dar problema assim ao vivo. Tá bonitão aí, Marcelo. Eita, esse cara é bonito demais, rapaz. Essa foto faz uns 20 anos que eu tirei ela. Eu trabalhava na Dimmel de Nixdorf ainda. Ixi, faz tempo isso aí. Bons tempos. Galera, essa é a estrutura do relatório, tá? Que a gente montou rapidão para mostrar isso para vocês, tá? E se quiserem, a gente entra em detalhes isso aqui no outro vídeo. E é basicamente a logo que a gente passou, tá? Então tá aqui a logo, a foto do funcionário, aquelas informações pessoais que a gente preencheu no report, tá aquele dizão aí, e aqui as linguagens de programação que a gente tinha aquela lista de linguagens, né? Converteu para uma lista, para uma string só e passou aqui para dentro, tá? E aí, claro que a gente tem o Jasper oferece vários recursos, por exemplo, para colocar isso aqui em 2 colunas, trabalhar com lista mesmo, tá? Você pode colocar ifs aí também. Se tiver um valor X, isso aí, Isso. você consegue fazer todo esse tipo de estrutura dentro do Jasper, né? O Jasper é super flexível, tá? É muito utilizado por ser open source, por ser ter uma versão community muito poderosa, tá? Então a gente consegue fazer várias manipulações, tá, galera? E aí a gente gera um relatório de funcionário, tá? Que pode ser configurado, pode ser entregue, pode ser usado em apresentação, se você quiser. E você já tem a possibilidade, claro, de usar uma outra biblioteca, uma outra ferramenta que faz merge de PDF. Então eu poderia, por exemplo, pegar um departamento inteiro, né, gerar um PDF para cada um e fazer um merge dos PDFs para a galera e fazer uma apresentação. Ó, esse aqui é o meu departamento, esse aqui é a galera. E apresentar isso aí como PowerPoint, enfim, que eu precisasse. Tá? O ideal é já gerar um relatório, mas às vezes tem hora que não é possível, né? Gerar um Tem, relatório completo. Então a gente tem que gerar fragmentos e e depois compor. juntar tudo num PDF só. Isso também é uma situação que a gente pega no dia a dia também, tá? Então, às vezes, tem que gerar um relatório. Por exemplo, esse aqui é a folha de rosto, né? Funcionário, mas eu tenho que gerar análises, por exemplo, de produtividade ou de ponto. Então, é um relatório já diferente. E depois eu preciso gerar esse cara sozinho e juntar os dois, né? Acho que essa é uma abordagem que facilita o problema. Tá? Facilita. Facilita e fica, talvez em alguns casos, mais fácil a manutenção, porque você consegue tratar casos específicos ali, né? Exatamente. Posso ver que só a parte do funcionário está dando erro, a foto não está vindo. Então, eu vou olhar só esse cara aqui, né? Exatamente. Essa fragmentação tem várias vantagens. Tá? A ideia de fragmentar o código e depois juntar tudo, sempre, seja num PDF ou montando uma função com injeção de dependência, né? Isso facilita muito quando a gente faz isso, porque a gente divide ali por responsabilidade as coisas e depois quando a manutenção é muito mais fácil, né? É. Então sempre é bom a gente sempre separar tudo, né? Nunca deixar tudo junto num lugar só. A gente até chama isso de desacoplamento, né? A gente Exatamente. separa as coisas para ficarem que elas sejam unidades funcionais sozinhas, né? E depois a gente vai só juntando igual a bloco e tudo funciona composto no final. Sim. Eu tenho quando eu comecei a aprender Java, meu professor sempre falava assim, cara, para mim isso é um negócio que eu guardei. Copiou, colou, isola. Se você teve parte do código ali que você teve que copiar 2 vezes dentro do projeto, cara, já tem que isolar. Já tem que criar uma função aí, alguma coisa. Exatamente. Em alguns casos não dá, a gente sabe que não dá, tem que manter ali, mas no padrão,
teve que copiar código, isola. Isola, cria um código só e faz a injeção de dependência. Né? Cria um objeto novo aí, joga isso para dentro, né? Isso, pode criar um objeto abstrato e criar uma em cima dele. Aí vai muito da estratégia. Programar é muito que nem fazer. Eu falo que a gente é tipo hippie, fazendo bijuteria na praia, sabe? É o seu próprio estilo, né? É uma arte, você vai aqui fazendo e cada um tem o seu estilo. É lógico que a gente segue algumas convenções, algumas a gente dá atenção, outras não, mas é muito arte, né? É. Fazer soluções aí. E, e no fim, apesar de cada um ter seu jeito, seu estilo próprio de codificar e tal, o Marcel, o programa é bem diferente de mim, tá, galera? A maneira como ele estrutura as coisas é bem diferente, até pelas outras experiências que ele já tem, mas no final a gente acaba chegando numa linguagem comum, né, que é o que o padrão permite que a gente chegue numa forma de comunicação que todo mundo consegue se utilizar, se entender e tal. Perfeito. Pô, muito legal, cara, muito legal mesmo. Agradeço demais a sua colaboração aí. Sempre muito bem-vindo aqui para contribuir aí. A ideia desse canal é dar assim os nossos centavos aí de contribuição para o mundo, de código, ajudar as pessoas como a gente pode. E para mim é um puta prazer ter vocês aqui, cara. Um cara que eu admiro, que manja muito de código, não só de código, como tecnologia, cara, de tudo. É um cara que também está buscando aí sempre inovar. E muito legal. Obrigado, mano, obrigado demais por você ter vindo, beleza? Cara, prazer todo meu, que agradeço pelo convite. Fico à disposição para novos convites, se a galera gostar, se a galera quiser que a gente faça mais alguma coisa, é só falar que a gente está disponível. Isso aí. Aí, galera, entra aí, clica no sininho, se inscreve aí, dá um curtir, compartilha. Tem agora um Instagram aí, eu tô lançando um Instagram aí, @javetílico. Vou começar a colocar as coisas lá também. A gente tá precisando de inscritos pra gente conseguir dar uma bombada no canal aí, colocar coisas, mais conteúdos, mais elaborados aí. Então ajuda a gente, compartilha. E mais uma vez, obrigado, Matheus. Você é o cara, mano. Valeu, galera. Valeu. Até o próximo. Valeu.